Precisa não. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo, louvado seja. Eu hoje vou fazer uma live, não vou tomar muito tempo, porque na verdade eu queria mesmo era falar sobre um assunto que poucas pessoas às vezes dão interesse por ele. Muitas vezes a correria do dia a dia nos impede de olhar para certos assuntos, para certas pessoas. E então eu resolvi fazer essa live. Você já pensou como é um dia na vida de uma pessoa com deficiência? Seja a deficiência que for, mas eu vou citar aqui a deficiência física. Você já procurou saber quais são as situações mais constrangedoras e ofensivas que elas passam no dia a dia delas? Agora pense no caso de mulheres, negros, gays, que já sofrem com a intolerância e a discriminação, com a ignorância de algumas pessoas. Imagine também agora essas pessoas com algum tipo de deficiência. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. Apesar que para mim a maior deficiência do mundo é a deficiência mental. Mas não é deficiência mental de deficiente, não. É de pessoas que não conseguem olhar pelos outros com um olhar de amor, de carinho, e assim por diante, né? O tipo de deficiências, o número equivale à população do Brasil, Rússia, Estados Unidos, Japão e Indonésia juntos. Esse grande contingente faz delas a maior minoria do mundo. Apesar de terem seus direitos garantidos por um conjunto de regras nacionais e internacionais, nem sempre essas normas são colocadas em prática, por falta de respeito, por falta de verba ou por desconhecimento. E é justamente sobre as sutilezas da falta de informação que eu resolvi trazer como tema de hoje esse assunto. Muitas vezes não sabemos que as nossas atitudes ofendem, interferem na liberdade individual do outro, ou que ignoramos a voz de uma parcela da população que quer e merece ser tratada com dignidade. Eles não são excepcionais, não são especiais, eles não são aleijados, incapazes e também não são heróis. São pessoas com algum tipo de deficiência que querem levar uma vida autônoma e livre,
querem pedir respeito, acessibilidade e inclusão. E isso não tem nada a ver com chororô, nem mimimi. Afinal, eles não querem e nem dependem que tenhamos penas deles. Sabemos que cada tipo de deficiência gera uma necessidade específica para quem a possui. Pensando então, eu pude concluir que devemos encontrar, nós, todos nós, devemos encontrar meios de deixar a vida dessas pessoas mais acessíveis, mais práticas. Muitos vivem de míseros salários e que nem são capazes de suprir as suas necessidades. Fiquei pensando então como grandes firmas do nosso país poderiam ajudar essas pessoas na luta do cotidiano delas. Por exemplo, pessoas que possuem uma perna, elas deveriam ter o direito de comprar também somente um pé de sapato. No caso, um sapato que custa R$100, ele pagaria o que ele precisa, somente um pé. Economizaria metade. E não precisaria jogar o outro pé de sapato fora. Evitaria desperdício de matéria-prima e de dinheiro. E não seria difícil para essas fábricas fazerem isso, porque elas fazem os seus mostruários. Eu já fui vendedor de sapato e eu tinha um mostruário grande para vender os calçados, e esse mostruário só continha um pé de cada calçado. Eu não tinha o par de calçado no mostruário. Então, da mesma forma que as firmas fazem um pé de cada sapato para o vendedor vender calçado, ele poderia também fabricar um pé de cada calçado para o deficiente, que só precisa de um pé. Eu citei apenas os calçados, mas com certeza vocês encontrarão outros itens. Eu aposto como a vida dessas pessoas seriam melhores se eles fossem mais respeitados e menos explorados. Pequenas e simples atitudes podem mudar a vida de muitas pessoas, e cada um de nós possamos ser ferramentas do bem e do amor ao próximo, sempre com a finalidade de encontrarmos o caminho que nos levará ao Senhor da vida eterna. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Deixo as bênçãos de Deus para todos vocês, familiares e amigos. Obrigado pelo tempo reservado a mim. E que Deus abençoe a todos. Shukran.